Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Fulgêncio e eu sou professor de Física aqui do Poliedro. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre as leis de Kepler, que é um assunto de gravitação muito importante e muito cobrado nos vestibulares. Bom, vamos lá. São 3 leis de Kepler. Primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Ela diz o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol ocupando um dos focos da elipse. E o que representa isso fisicamente? Eu tenho aqui, por exemplo, uma órbita elíptica e eu tenho aqui a Terra percorrendo essa órbita elíptica. Está na posição 1, depois vai para a posição 2 e vai fazendo esse movimento de translação em torno do Sol. O detalhe é que o Sol ele não está no centro da elipse. Ele está em um dos focos e no outro foco não tem nada. E o planeta vai descrevendo essa órbita elíptica. Então, os planetas descrevem órbitas elípticas. Algumas órbitas, às vezes no vestibular, aparecem como circulares, que é uma aproximação, que é um caso particular de uma elipse. Bom, agora, segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Ela diz o seguinte: o vetor posição de um planeta é um vetor que une o centro do Sol ao centro do planeta, varre áreas iguais em tempos iguais. E o que significa isso? Vamos lá. Tenho aqui o desenho aqui de uma órbita elíptica. A Terra está indo, por exemplo, da posição 1 para a posição 2, depois para a posição 3, depois para a posição 4 e vai completando esse movimento de translação. Se ela demorar, por exemplo, 2 meses para ir da posição 1 até a posição 2 e demorar também 2 meses para ir da posição 3 até a posição 4, significa que essas áreas aqui achoradas elas são iguais. E como é que eu calculo essas áreas? Eu pego o vetor posição, que une o centro do Sol ao centro do planeta, e eu vou percorrendo aqui na elipse. Então, se essas áreas forem iguais, os tempos são iguais, e se os tempos forem iguais, as áreas são iguais também. Isso tem uma consequência importante. Se essa área é igual a essa, significa que esse planeta está indo da posição 1 até a posição 2, ao mesmo tempo que ele vai da posição 3 até a posição 4. Então ele percorre essa distância no mesmo tempo que ele percorre essa distância pequenininha. Então ele anda mais rápido quando ele está mais próximo do Sol e ele anda mais devagar quando ele está mais afastado do Sol. Essa é uma outra consequência importante da segunda lei de Kepler. Um detalhe importante que pode cair no seu vestibular, pode cair no Enem, pode cair numa FUVEST, em qualquer outro vestibular, sobre a segunda lei, é o seguinte: imagine que o planeta está na posição 1 aqui em cima e vai até a posição 2. E depois ele vai da posição 2 até a posição 1. Será que o tempo que ele leva de 1 até 2 é o mesmo tempo que ele leva de 2 até 1? E se você aplicar a lei das áreas, você percebe que não pode ser o mesmo intervalo de tempo. Porque o vetor posição que liga o centro do Sol ao centro do planeta, está aqui o vetor posição, o vetor posição quando a Terra está no ponto 1 e o vetor posição quando a Terra está no ponto 2. Esse vetor posição, ele varre uma área menor de 1 até 2 do que varreria de 2 até 1. De 2 até 1 seria metade da elipse mais esse triângulo. E de 1 até 2 é só esse setor aqui da elipse. Então, como as áreas são diferentes, os tempos também serão distintos. Beleza? Agora vamos para a terceira lei, que é a lei dos períodos. O que diz a terceira lei? Ela diz que o raio médio da órbita ao cubo, dividido pelo período de revolução ao quadrado, período de revolução é o tempo necessário para completar uma volta, é uma constante. Então, se eu pego o raio médio da órbita da Terra ao cubo, que é uma distância lá que são milhões de quilômetros, divido pelo período de revolução ao quadrado, vai dar um valor constante. Esse valor constante, ele vai ser sempre o mesmo para corpos que orbitam em torno da mesma massa central. Então, se eu pego, por exemplo, o raio médio da órbita de Marte eleva ao cubo e divido pelo período de revolução ao quadrado, vai dar a mesma constante, porque Marte e Terra estão orbitando em torno do Sol. Então eu tenho aqui um esquema simples que representa isso. Tenho aqui o Sol, aí eu tenho aqui a Terra e aqui eu tenho Marte. Se eu pego essa distância média aqui, aproximando por órbitas circulares, seria o raio da própria circunferência. O raio médio da órbita da Terra elevado ao cubo, dividido pelo período de revolução da Terra ao quadrado, é igual ao raio médio da órbita de Marte ao cubo, dividido pelo período de revolução de Marte ao quadrado. Esse valor é uma constante. Mas cuidado! Essa constante só vale o mesmo valor para corpos que orbitam em torno da mesma massa central. Então, eu não poderia aplicar essa igualdade
se eu utilizasse, por exemplo, raio médio da órbita da Lua em torno da Terra ao cubo dividido pelo período de translação da Lua em torno da Terra ao quadrado e depois igualar com raio médio da órbita de Marte em torno do Sol ao cubo pelo período de revolução de Marte ao quadrado, porque os corpos centrais seriam distintos. Da Lua orbitando em torno da Terra, seria a Terra o corpo central, e de Marte orbitando em torno do Sol, seria Sol o corpo central. Aí muda essa constante e a relação não é mais válida. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima aula.